Buenos días. Esta clase es de posesivos, pronombres possessivos e adjetivos possessivos. Então, bom dia, meus alunos. Eu vou falar em português, para não ficar muito difícil, e vou falar em espanhol sobre o assunto, né, que a gente está vendo agora. Existem dois tipos de possessivos no espanhol: os tônicos e os átonos. Os tônicos são os pronombres possessivos e os átonos são os adjetivos possessivos. A diferença entre os pronomes possessivos e os adjetivos possessivos do espanhol é que os possessivos podem exercer duas funções. O pronome substitui o substantivo da frase. Já o adjetivo possessivo do espanhol acompanha e descreve ou caracteriza o substantivo. Por exemplo, ¿dónde está el diccionario tuyo? Esse é um adjetivo possessivo. Este diccionario es mío. ¿Dónde está el tuyo? Pronombre possessivo. Pronome possessivo. Observe aí. Na primeira frase, o possessivo está caracterizando dicionário. Não se trata de um dicionário qualquer, mas o dicionário da pessoa que está falando. Ou seja, se trata do receptor da mensagem, de quem está ouvindo. Não é um dicionário qualquer, mas do dicionário de quem está ouvindo a mensagem. Já no segundo exemplo, a palavra tuyo substitui a palavra dicionário, evitando que ela seja repetida. Se essa substituição não tivesse sido feita, a frase ficaria da seguinte forma: Este diccionário es mío. ¿Dónde está el tu diccionário? Los pronombres possessivos são. Aqui eu vou mostrar para vocês quais são as palavrinhas que são possessivos. Elas têm relação com os pronomes pessoais. Para yo, mío, mía, míos, mías. Para tu, segunda persona, tuyo, tuya, tuyos, tuyas. Para la tercera persona, él, ella y usted, suyo, suya, suyos, suyas. Para la primera persona del plural, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Para a segunda pessoa do plural, la segunda persona del plural, vuestro, vuestra, vuestro, vuestras. Para la tercera persona del plural, suyo, suya, suyos e suyas. Notem que a terceira pessoa, tanto do singular como do plural, são parecidas. Por quê? Porque os possessivos têm relação com os objetos. Essa aqui é a relação com as pessoas, está na ordem. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Mío, mía, míos e mías são os objetos relacionados a yo, ou seja, eu. Tuyo, tuya, tuyos e tuyas. Tem relação, quem é o dono do objeto? A segunda pessoa, tu. Para ele, ela, senhor e senhora, suyo, suyas, suyos e suyas. Terceira pessoa do singular. Para nosotros ou nosotras, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras. Para a segunda pessoa do plural, vuestro, vuestra, vuestro, vuestras. Tem esse umzinho aqui porque eu vou falar uma diferença regional de usos. Suyo, suya, suyos e suyas. Terceira pessoa do plural. Estes livros são meus. Estes livros são meus. La victoria será tuya. A vitória será tua. Estes cuadernos são de ellos. Los nuestros no sé dónde estão. Estes cadernos são deles. Os nossos não sei onde estão. Las llaves que encontrei são vuestras. As chaves que encontrei são
vossas. Essas carpetas são minhas, las suyas están sobre la mesa. Essas pastas são minhas, as suas estão em cima da mesa. Agora, los adjetivos possessivos são. A gente vai ver a diferençazinha dos que acompanham. Agora são os que acompanham o substantivo. Mi, mis. Note-se que não tem variação de masculino e feminino. Tu, tus, su, sus. Agora, na primeira pessoa e na segunda do plural tem nuestro, nuestra, masculino e feminino, nuestros, nuestras, masculino e feminino. Vuestro, vuestra, vuestras, vuestras. E lá vamos para su e sus. Minha amiga me ha invitado para su fiesta de cumpleaños. Minha amiga me convidou para sua festa de aniversário. Donde estão tus quadernos? Quadernos, substantivo. Onde estão os teus cadernos? Su casa es muy bella. Sua casa é muito bonita. Casa, substantivo. Nuestra prueba de espanhol es jueves. Nossa prova de espanhol é quinta-feira. Vuestros consejos são muito importantes para mim. Os vossos conselhos são muito importantes para mim. Então, a diferença lá é na Espanha se usa mais vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, segunda pessoa, e aqui na América, onde se fala espanhol, se usa mais su, suyos, sujos, sujas. Então, esses são os possessivos. O assunto do terceiro ano tem sido basicamente verbos, mas a cada aula de verbo eu tento dar um conteúdo essencial para compreensão, interpretação, leitura, que são, nesse momento, os possessivos, que eles permeiam o texto. O último assunto enviado foi o pretérito indefinido. Vai cair no próximo simulado. Agora eu estou falando sobre os possessivos e o próximo assunto será pretérito perfeito. Então, depois advérbios, depois voltamos para os verbos, pretérito plusquamperfeito. Depois uma pausa com as preposições e os artigos, depois voltamos para os verbos, futuro. E, por último, encerrando o subjuntivo, veremos o subjuntivo, presente, pretérito e futuro. Para não ficar sobrecarregado de verbo, tem muita gente que acha chato, eu estou fazendo intercalando um assunto geral da língua espanhola e o verbo, que é o assunto do terceiro ano, para não ficar muito complicado. Tenham um bom dia, bom estudo, e é só.